Influenciadores mirins, deixa eu perguntar. Uma coisa. Quando foi que vocês perceberam que os seguidores passaram a importar mais para os seus pais do que vocês? Eu tinha 8 anos. Quando meu pai me mandou fingir que chorava, ele disse que meu brinquedo tinha quebrado. Era mentira. O brinquedo estava escondido num armário bem alto. Ele só queria uma reação realmente devastadora para agradar o algoritmo. E ele disse uma coisa pior. Ele disse que minha avó tinha morrido. Eu acreditei. Na hora, chorei diante da câmera por 11 minutos. 11 minutos de desespero real. Sendo filmada de 3 ângulos diferentes, minha avó estava viva, morando em Clearwater, na Flórida, mas eu não sabia. Eu só chorava. E ele continuava filmando. O vídeo recebeu um nome: de partir o coração. Veja a reação. Notícia devastadora. E funcionou. O vídeo bombou 3,2 milhões de visualizações em poucos dias e rendeu contratos de patrocínio de até $40 mil. Depois disso, meu pai me levou ao Burger King e disse que eu tinha mandado muito bem. Foi ali, naquele momento, que eu entendi. Minhas lágrimas tinham preço. E a minha verdade não valia nada. Minha dor era conteúdo. E conteúdo era dinheiro. O canal começou quando eu tinha 5 anos. Se chamava O Dia da Mia. Vídeos fofinhos, vídeos bonitinhos. Eu brincando, eu comendo, eu rindo, eu fazendo coisas de criança que pareciam naturais, mas eram todas roteirizadas. Meus pais gravavam 8 horas para tirar 15 minutos de material que realmente prestava. Eles faziam eu abrir o mesmo brinquedo 12 vezes, até minha cara parecer surpresa. De verdade, faziam eu provar o mesmo biscoito várias vezes, até minha alegria convencer eu não era uma criança. Eu era uma atriz, sem contrato, sem escolha. Com 6 anos, eu já sorria. No comando, com 7, eu já sabia quais caretas engajavam mais. Eles controlavam tudo. A mesa de jantar era tomada por planilhas, por gráficos, por números. Tempo de exibição, taxa de clique, crescimento de inscritos, receita por 1000, visualizações. Eu aprendi esses termos antes mesmo de conseguir ler livros inteiros. Nossa casa em Hidden Hills foi comprada com dinheiro do YouTube. 4 quartos, piscina e um cômodo. Só para gravação, as paredes tinham cores vivas, pensadas para ficar bem na câmera. Os móveis eram posicionados para garantir a melhor luz. Cada brinquedo, cada roupa, cada lanche era uma possível parceria. Meus pais largaram o emprego quando o canal bateu 500 mil de inscritos. Minha mãe era recepcionista de clínica. Meu pai vendia planos de saúde. Agora, os dois eram criadores de conteúdo em tempo integral. Ou melhor, gestores da minha infância. Eles diziam que aquilo era empreendedorismo. Eu dizia que era trabalho. Mas eles corrigiam. Não, querida. Isso é diversão. Você adora fazer vídeos, né? Não gosta? Eu sempre concordava. Porque discordar significava gravar de novo. E gravar de novo significava perder o jantar. O dinheiro vinha de todo lado. O YouTube era a base. Uns 8 mil por mês, quando eu tinha 7 anos. Depois vieram os patrocínios. Empresas pagavam de 10 a 50 mil dólares para eu brincar com os brinquedos delas, vestir roupas, comer lanches. Meus pais negociavam valores, assinavam contratos, prometiam entregas, 5 menções do produto, closes do logo, recomendações animadas com as minhas palavras. Só que as palavras eram escritas pelo meu pai num cartão que eu precisava decorar. Tinha link de afiliado na descrição, virando renda extra. Depois veio o merchandising, camiseta, moletom com meu rosto e frases que eu nunca tinha dito. O Dia da Mia virou marca e eu era a mascote que não podia pedir demissão. Ir à escola ficou impossível. Na 3ª série, meus pais me tiraram da escola para estudar em casa, o que na prática
era resolver a atividade. Entre uma gravação e outra, fazer conta. Enquanto eles montavam equipamento, ler enquanto editavam vídeo. Aula de ciências. Virava vídeo. De experiência. Para o canal. Minha educação ficou em segundo. Por causa do algoritmo, quando eu tinha dificuldade com multiplicação. Meu pai dizia que não dava tempo de ter professor particular quando quis entrar nas escoteiras. Minha mãe disse que ia atrapalhar nosso cronograma de postagens. A gente postava 3 vídeos por semana, o que significava gravar 6 dias seguidos. Para criar reserva de conteúdo. Domingo era dia de planejar, montar roteiro, comprar figurino. Não tinha amigos da minha idade. Eu tinha 2,3 milhões de inscritos. Minha vida social era a seção de comentários. Estranhos diziam que eu era fofa, engraçada, maravilhosa, diziam até que queriam que eu fosse filha deles. Alguns comentários eram assustadores, homens adultos, escrevendo coisas estranhas sobre uma criança de 8 anos. Meus pais apagavam os piores, mas deixavam os que estavam no limite, porque engajamento era engajamento. Eu lia os comentários no notebook do meu pai. Quando ele deixava aberto, eu via adultos discutindo. Meu jeito, minha voz, meu rosto. Alguns faziam vídeos de compilação comigo, trechos editados. Com música, meus pais achavam ótimo, diziam que era divulgação grátis. Eu me sentia sendo analisada por pessoas que nunca tinham me visto, mas achavam que podiam opinar sobre a minha vida. O colapso veio num vídeo patrocinado de uma empresa de brinquedos. Eu tinha 9 anos. Eles tinham pago $5.000 por um vídeo mostrando uma casa de bonecas. Eu já estava 3 horas gravando, fingindo alegria que eu não sentia. Meu pai dizia que eu não estava animada, que eu precisava vender melhor. Aí eu explodi. Eu disse que odiava aquela casa. Eu disse que odiava gravar, que odiava tudo aquilo. Ele não desligou a câmera. Ele filmou meu surto em 4K. Eu gritei que só queria ser uma criança normal. Minha mãe tentou me acalmar. Não porque estava preocupada, mas porque aquilo era tempo de gravação perdido. Meu pai subiu o vídeo com uma edição chamado Mia Tem um Dia Ruim. Teve 5,1 milhões de visualizações. A empresa de brinquedos adorou. Disse que a autenticidade aproximava o público. E ainda pagaram um bônus de $10.000. No fim de semana seguinte, meus pais me levaram à Universal Studios e filmaram tudo para o canal. O canal cresceu. Quando eu fiz 10 anos, meus pais começaram a mostrar mais da família, gravando nossa rotina matinal, rotina da noite, festas de feriado, nada era privado. Meu aniversário virou evento patrocinado com bolo de confeitaria, recebendo dinheiro pela divulgação. Meu Natal era todo filmado, presentes arrumados para aparecer bem na câmera quando eu menstruei pela primeira vez aos 11 anos. Minha mãe quis gravar um vídeo para nossas seguidoras. Eu me tranquei no banheiro e só saí quando ela prometeu não falar disso diante das câmeras. Ela topou, mas fez cara feia. Ela disse que estávamos desperdiçando uma grande chance de criar conexão com o público. Sobre crescer, eu disse que certas coisas tinham que ser privadas, ela retrucou. Privacidade não paga as contas desta casa. Os outros influenciadores mirins que eu conheci nos eventos eram iguais a mim, crianças esgotadas, exibindo sorrisos, ensaiados. A gente se via em convenções, em lançamentos de marcas. Trocava confidências em voz baixa, enquanto nossos pais faziam contatos. Um garoto chamado Theo contou que os pais mandaram ele fingir que tinha se machucado num vídeo de pegadinha que bombou. Uma menina chamada Chloe disse que a mãe armou um falso susto de sequestro só para ganhar cliques. Todo mundo sabia como era o jogo. Drama inventado, emoções forçadas, tudo pensado para gerar engajamento. Nossos pais transformaram a infância
Em conteúdo, a gente era novo demais para concordar, mas já entendia que estava preso naquele ciclo. O dinheiro não parava de entrar e nossos pais tinham montado uma vida toda dependente do nosso desempenho. Parar nunca foi uma opção considerada. Os contratos só aumentavam à medida que meus inscritos cresciam. Aos 12 anos, eu já tinha 4,8 milhões de seguidores. As marcas pagavam até 75 mil por um vídeo dedicado. Meus pais negociavam acordos que me tornavam embaixadora de marca, exigindo vários vídeos ao longo de meses. Eu era o rosto de uma coleção de roupas de uma empresa, de snacks, de uma fabricante de brinquedos. Minha imagem estava por todo lado, mas eu não reconhecia a garota das fotos. Ela parecia tão feliz, tão leve, vivendo um sonho. Eu me sentia vazia, representando alegria para algoritmos, existindo para desconhecidos que achavam que me conheciam só porque me viram crescer. Pela tela, meus pais me mostravam comentários de gente dizendo que eu era parte da família deles. Eu queria dizer que família, de verdade, não precisa de receita de anúncio para justificar sua existência. Aos 13, eu mudei. Por dentro, não foi de repente. Foi como um desgaste silencioso. Eu acordava e já sabia que teria câmera em algum canto, mesmo quando não havia gravação. Eu sentia que estava sendo observada, como se minha vida inteira fosse um set. E eu, uma atriz, que não podia errar na escola. As pessoas me tratavam como celebridade. Algumas meninas queriam ser minhas amigas por interesse. Alguns meninos queriam aparecer em vídeo. Os professores me olhavam com pena ou com medo de falar algo e virar polêmica. Eu não tinha uma vida normal. Eu era uma vitrine andando pelos corredores. E eu odiava ser vitrine. A pressão em casa aumentava. Meu pai dizia que eu precisava manter a consistência, que o algoritmo puniria se eu sumisse. Uma semana, minha mãe dizia que eu estava entrando na fase difícil e que isso era bom, porque drama vendia. Eles falavam como empresários, não como pais. E eu não sabia como gritar sem virar conteúdo. Eu comecei a ficar quieta. Eu falava pouco e sorria menos. Eles reclamavam, diziam que eu estava sem carisma, sem energia. Meu pai falava, você não pode ficar assim. Você é o nosso trabalho. Eu queria dizer que eu não era trabalho, mas eu não disse, porque eu sabia que eles não iam entender. Eles nunca entenderam. Quando eu fiz 14 anos, meu corpo mudou e o público mudou junto. Os comentários ficaram piores. Começaram a falar do meu peito, do meu quadril, do meu rosto, do meu jeito de olhar. Eu vi homens fazendo piadas em vídeos sobre mim. Eu vi pessoas criando montagens com fotos minhas. Eu vi gente fazendo contagem pra eu virar maior de idade. Eu tinha 14 e eu já sabia o que era ser objeto. Meu pai dizia que eu devia ignorar que isso era internet. Minha mãe dizia que era sinal de que eu estava crescendo. E crescendo significava mais dinheiro. Eu comecei a ter medo de sair na rua, porque as pessoas me reconheciam. E algumas não eram normais. Uma vez, no shopping, um homem de uns 30 me seguiu por 20 minutos. Até minha mãe perceber, ele disse que era fã e pediu uma foto. Minha mãe sorriu e aceitou. Ela nem pensou que era estranho. Um adulto pedindo foto com uma adolescente. Ela disse, obrigada por apoiar. O homem foi embora, mas olhou para mim como se eu fosse um produto. E eu me senti enjoada naquela noite. Eu chorei. E minha mãe disse que eu estava exagerando. Ela falou, você escolheu. Isso eu queria rir, porque eu não escolhi. Eu tinha 8 anos quando começou. O que eu escolhi com 8 anos? Eu não escolhi nada. Eu só fui usada, mas eu não falei. Porque eu sabia que ela ia se ofender e dizer que tudo era por mim.
Que tudo era para meu futuro, que eu devia ser grata. Eu comecei a pensar em fuga. Eu sonhava com um quarto, sem câmera, sem luz, sem microfone. Eu sonhava com ser uma pessoa que ninguém reconhece. Eu sonhava com silêncio. Eu sonhava com anonimato. E isso parecia o paraíso. Eu tentei pedir para parar uma vez. Foi num domingo, depois do almoço. Eu falei que não queria gravar mais, que eu queria focar na escola, que eu queria ter amigas. De verdade. Meu pai riu. Ele riu, como se eu fosse ingênua, ele disse. E vai viver de quê? Minha mãe disse. Você sabe quanto dinheiro você dá para essa casa? Ela falou. Sem você. Não tem nada. Eu fiquei em choque. Porque ela falou como se eu fosse um salário. Como se eu fosse uma máquina. Eu não era filha. Eu era a fonte da renda da família. Aí eu percebi que não existia pausa. Não existia fim enquanto eu gerasse lucro. Eu teria que continuar. E se eu parasse, eu viraria a vilã que destruiu a própria família. Eles me prenderam com culpa e com dívida. Mesmo que a dívida não fosse minha, eu comecei a ficar doente, não de febre, mas de mente. Eu tinha ansiedade, eu tinha insônia, eu tinha ataques de pânico. Antes de gravar, eu tremia, eu suava. Eu queria vomitar. Meu pai dizia que eu era dramática. Minha mãe dizia que eu precisava ser forte. Eles nunca me levaram a um psicólogo. Porque psicólogo significava admitir que tinha algo errado. E eles nunca aceitariam que estavam errados. Eu me senti sozinha, mesmo morando com eles. Eu era uma peça dentro de casa que ninguém tratava como humana. Eu comecei a odiar meu próprio rosto, porque era ele que rendia dinheiro. Eu comecei a odiar minha própria voz, porque era ela que fazia as pessoas gostarem. Eu comecei a odiar minha própria existência, porque parecia que eu existia só para entreter aos 15. Eu estava no limite. Eu ainda gravava, mas já não. Era um personagem que eu interpretava para sobreviver. Eu falava com um sorriso que não sentia. Eu fazia piadas que não achava engraçadas. Eu dizia: oi, gente. Como se eu amasse tudo aquilo. Mas por dentro, eu só queria sumir. Meu pai começou a ser mais duro. Ele dizia que eu estava estragando a marca. Ele dizia que eu precisava ser mais limpa, mais fofa, mais vendável. Ele reclamava do jeito que eu me vestia, mesmo quando eu estava com roupas normais. Ele dizia que eu estava crescendo errado. Minha mãe apoiava. Ela dizia que eu precisava manter a imagem de menina doce, mesmo que eu já não fosse criança. Eu me sentia preso num corpo que crescia, mas numa história que não deixava eu crescer. As marcas começaram a exigir mais, queriam mais vídeos, mais post, mais stories, mais presença, queriam que eu estivesse sempre disponível, como se eu fosse uma funcionária de todas elas. Ao mesmo tempo, eu não tinha contrato, eu não tinha direitos, eu só tinha obrigação. Meu pai assinava tudo. E eu nem lia, eu nem podia dizer não, eu era menor de idade. Eu era a ferramenta de trabalho de todo mundo. E eu sabia que se eu reclamasse, eles iam dizer que eu era ingrata. Eles sempre diziam isso. Eu comecei a ficar com raiva. E raiva era perigosa. Porque raiva em vídeo vira viral. Meu pai queria que eu explodisse. Ele gostava. Quando eu chorava, ele dizia que aquilo dava views. Ele dizia, chorou venda. Ele dizia, drama prende. Ele dizia, você tem que mostrar emoção. Eu olhava para ele e via um estranho. Não via um pai. Eu via um homem que me criou para ser produto. Eu comecei a me cortar. Não para morrer, mas para sentir alguma coisa. Porque eu estava tão anestesiada que eu precisava de dor para lembrar
Que eu era. Real, eu escondia com mangas e maquiagem. Minha mãe, uma vez, viu. Ela segurou meu braço e arregalou os olhos. Eu pensei que ela ia me abraçar. Eu pensei que ela ia chorar. Mas ela disse: Você tá louca? E se isso aparece em vídeo? Ela não perguntou se eu estava bem. Ela perguntou se isso ia prejudicar a imagem. Foi aí que eu entendi que eu estava sozinha. Totalmente sozinha. Eu parei de confiar neles de vez. Eu comecei a guardar segredos. Eu comecei a esconder meu celular. Eu comecei a apagar histórico. Eu comecei a planejar como sair daquela casa, como sair daquela vida. Mas eu tinha 15 e eu não tinha dinheiro, porque meus pais controlavam tudo. Eu não tinha conta bancária, eu não tinha acesso ao que eu gerava. Meu pai dizia que era para meu futuro, mas eu sabia que ele gastava em carros, em viagens, em coisas para eles, enquanto eu dormia, chorando, em silêncio. Uma noite, eu ouvi meus pais discutindo no quarto. Eu estava no corredor, sem querer. Eles falavam baixo, mas eu ouvi. Meu pai disse que eu estava difícil, que eu estava estragando a mina de ouro. Minha mãe disse que talvez a gente devia fazer um vídeo sobre minha depressão. Eu congelei. Ela disse que isso ia gerar empatia e que as marcas adoravam histórias de superação. Ela falou como se minha dor fosse roteiro, como se meu sofrimento fosse uma estratégia. Eu voltei para meu quarto e vomitei no lixo. Eu tremia. De nojo e de medo, eu comecei a odiar a ideia de crescer, porque eu sabia que quanto mais eu crescesse, mais o público ia me olhar de um jeito errado e meus pais iam fingir que era normal. Eu comecei a odiar meu próprio aniversário, porque aniversário era campanha, era conteúdo, era patrocinador, era mais um motivo para eu sorrir quando eu queria gritar no meu 16º aniversário. Meu pai fez uma festa gigante com influenciadores, com luzes, com decoração, com patrocinadores. Eu tinha um vestido que eu não escolhi, um bolo que eu não escolhi, uma lista de convidados que eu não escolhi. Eu era a aniversariante, mas eu não mandava em nada. Durante a festa, meu pai fez live. Minha mãe filmava stories. Eu era obrigada a abraçar gente que eu não conhecia, a sorrir para pessoas que só queriam aparecer na minha festa. Eu senti um enjoo forte e fui ao banheiro. Tranquei a porta e fiquei sentada no chão, chorando em silêncio. Eu ouvi batidas na porta. Minha mãe disse: Volta! Você tá estragando tudo. Eu fiquei ali até minha respiração voltar ao normal. Quando eu saí, ela estava com o celular na mão. Ela disse: Você vai sorrir agora. Eu olhei pra ela e senti que eu não era filha. Eu era um projeto. E ela era a gerente. Depois da festa, eu mudei. De verdade. Não foi uma tristeza. Foi frieza. Eu parei de pedir. Eu parei de implorar. Eu parei de tentar ser entendida. Eu só comecei a observar. Eu comecei a ver tudo como estratégia. Do jeito que eles viam. Se eles me tratavam como produto. Então eu precisava virar uma pessoa que se salva sozinha. Eu comecei a guardar provas. Eu gravei áudios no meu celular, com eles falando sobre dinheiro, sobre views, sobre drama. Eu tirei fotos de contratos que eu encontrava no escritório do meu pai. Eu comecei a anotar datas, valores, marcas. Eu não sabia exatamente o que eu faria com aquilo, mas eu sabia que um dia eu ia precisar. Eu não queria sair sem nada. Eu não queria ser a garota louca que surta e abandona a família. Eu queria ter algo que provasse que eu não era ingrata. Eu era prisioneira na escola. Eu conheci uma professora chamada Nora. Ela dava literatura. Ela era diferente. Ela não me tratava como celebridade.
Ela falava comigo, como pessoa. Ela me perguntava se eu estava bem, de verdade. E eu, pela primeira vez, em anos, quase respondi a verdade. Eu me segurei, porque eu tinha medo de falar e virar problema. Mas ela percebeu, ela disse, que se eu precisasse conversar, ela estaria ali. Eu guardei aquela frase, como se fosse uma chave. Eu comecei a passar mais tempo na biblioteca, porque lá não tinha câmera, não tinha meus pais, não tinha público, só silêncio e livros. Eu me senti livre entre estantes. Eu lia sobre direitos, sobre leis, sobre crianças trabalhando no entretenimento. Eu descobri que existiam leis para atores mirins, mas quase nada para influenciadores. Eu descobri que meus pais não tinham obrigação de guardar meu dinheiro. Eu descobri que eles podiam gastar tudo e eu não tinha como provar que era meu, porque tudo estava no nome deles. Eu senti um ódio que queimava. Mas eu continuei lendo. Eu comecei a pesquisar casos de crianças que processaram os pais. Quando ficaram adultas, eu vi histórias de gente que perdeu tudo. Eu vi histórias de gente que conseguiu alguma justiça. Eu não sabia qual seria meu destino. Mas eu sabia que eu não ia ficar parada enquanto eles me destruíam. Meu pai percebeu que eu estava diferente. Ele tentou voltar a ser carinhoso, do jeito falso que ele sabia. Ele me chamava de estrela. Ele dizia que eu era a razão de tudo. Mas eu via a verdade nos olhos dele. Ele estava com medo de me perder, porque perder eu significava perder dinheiro. Minha mãe também mudou. Ela começou a ser mais gentille, mais paciente. Mas era só quando a câmera estava ligada. Quando a câmera desligava, ela voltava a ser fria. Ela dizia que eu precisava parar de fazer drama. Ela dizia que eu estava matando o canal. Eu comecei a fingir que estava melhor. Eu voltei a sorrir nos vídeos. Eu voltei a fazer o personagem porque eu precisava que eles baixassem a guarda. Eu precisava de tempo. Eu precisava de chance. Eu precisava de um plano. Eu comecei a conversar mais com a professora Nora. Eu não falei tudo, mas eu disse que minha casa era difícil, que eu não tinha privacidade, que meus pais me pressionavam. Ela me olhou, sério, e perguntou se eu estava sendo abusada. Eu travei, porque a palavra abuso parecia grande demais. Eu não tinha apanhado, eu não tinha marcas, mas eu tinha medo, eu tinha controle, eu tinha exploração, eu tinha pressão, eu tinha humilhação, eu tinha ser filmada chorando. Isso era abuso, mesmo que não fosse. O abuso que as pessoas imaginam eu só. Balancei a cabeça, bem devagar. E ela disse que podia me ajudar. Ela falou sobre conselho tutelar, sobre serviços de proteção. Ela disse que eu podia denunciar. Eu senti pânico, porque denunciar significava guerra. E eu ainda morava com eles, eu disse. Que não podia ainda, ela respeitou. Mas ela disse que eu precisava guardar provas. Eu quase ri, porque eu já estava fazendo isso. Eu comecei a guardar dinheiro escondido. Eu vendi algumas coisas que eu ganhava de marcas. Eu vendi roupas que eu nunca usei. Eu vendi presentes, eu escondi. O dinheiro dentro de um livro que meus pais nunca abririam. Um livro de poesia. Eu tinha um valor pequeno, mas era meu. E isso me dava uma sensação estranha de poder. Eu também criei um e-mail secreto. Eu criei uma conta nova num banco digital com a ajuda da professora. Ela não colocou o nome dela, mas me orientou no que eu podia fazer legalmente. Eu comecei a transferir pequenas quantias. Quando eu conseguia, eu usava cartões presente e convertia em saldo. Era pouco, mas era um começo. Eu precisava de uma saída. Antes dos 18,
Porque eu sabia que se eu esperasse até ser adulta, eles iam tentar me prender com culpa, com chantagem, com ameaça. E eu não queria chegar nos 18, quebrada e vazia. Eu queria chegar viva. Eu comecei a planejar o fim, como se fosse uma missão. Eu tinha 16 e eu já pensava como alguém que precisa escapar de um lugar que te prende por dentro. Eu sabia que se eu fizesse isso de forma impulsiva, eles iam me destruir na internet. Eles iam fazer um vídeo chorando, dizendo que eu era ingrata, que eu era rebelde, que eu estava com mais influências. E o público ia acreditar. Porque o público sempre acredita nos pais. Eles parecem mais confiáveis. Eu precisava ser inteligente. Eu precisava ser fria. Eu precisava sair com um golpe que eles não conseguiriam controlar. Eu escolhi um dia muito específico, o dia de uma gravação importante, um vídeo. Com patrocínio grande, era um contrato de $150.000. Meu pai estava animado. Minha mãe também. Eles tinham chamado equipe, câmeras, iluminação, editor, tudo. Era grande, tudo. Era caro, tudo. Era o tipo de coisa que não podia dar errado. E eu sabia que era o momento perfeito. Porque se eu falasse naquele dia, eles não iam poder abafar. Eles não iam poder cortar. Eles não iam poder editar. Porque eu não falaria no canal. Eu falaria fora dele. Eu falaria para quem eles temiam. Eu cheguei na escola com o celular carregado, com o e-mail secreto, aberto, com as provas. No Drive. Eu tinha tudo organizado. Áudios, fotos, prints, datas, valores. Eu tremia. Mas eu respirei fundo. Eu fui até a sala da professora Nora e disse: hoje. Ela não perguntou. Ela só levantou e me levou para a direção. A diretora chamou o serviço de proteção, chamou uma assistente social, chamou um conselheiro. E tudo aconteceu rápido. Rápido demais para eu desistir. Eu fiquei numa sala com água, com lenços, com silêncio. Eu entreguei as provas e contei o que eu podia, sem chorar. Porque eu não queria ser vista como fraca. Eu queria ser vista como alguém que sobreviveu. A assistente social me perguntou se eu me sentia segura em casa. Eu disse que não. Ela perguntou se eu achava que meus pais iam me impedir de sair. Eu disse que sim. Ela perguntou se eu tinha medo de retaliação. Eu disse que sim. Eu disse que eles me filmavam chorando, que eles me pressionavam, que eles controlavam meu dinheiro, que eles me ameaçavam com culpa, com abandono, com sem você. Não tem casa. Eu falei tudo. E quando eu terminei, eu senti um vazio, como se eu tivesse tirado um peso de dentro. Mas agora, eu precisava aguentar as consequências. A assistente social disse que eu não voltaria para casa. Naquele dia, ela disse que eu iria para um abrigo temporário até que a situação fosse avaliada. Eu senti medo, mas também um alívio. Porque abrigo significava nenhuma câmera, significava nenhum roteiro, significava paz. A escola chamou meus pais. Eles chegaram, furiosos. Meu pai gritava na recepção. Minha mãe chorava, mas era choro de palco, eu sabia. Ela estava performando, eles queriam me ver, mas a assistente social não deixou. Meu pai dizia que eu era uma mentirosa, que eu estava sendo manipulada. Minha mãe dizia que eu estava doente e que eu precisava voltar para casa e descansar. Eles tentaram transformar tudo em narrativa, mas dessa vez não era. O canal deles era o mundo real, e o mundo real tinha regras que eles não controlavam. Naquela noite, no abrigo, eu dormi em uma cama simples, com lençol branco. Eu olhei para o teto e fiquei esperando uma câmera, mas não tinha. Eu ouvi o silêncio e chorei de verdade pela primeira vez. Em anos, chorei sem ser. Para conteúdo, chorei sem ser. Para engajamento, chorei porque eu
Estava livre, mesmo que ainda não fosse totalmente livre nos dias seguintes. A internet explodiu, mas não do jeito que meus pais queriam, porque eu tinha enviado as provas para um jornalista antes de denunciar. Eu fiz isso com a ajuda da professora Nora. Eu mandei para um portal grande que investigava exploração infantil em redes sociais. E eles publicaram uma matéria com prints, com áudios, com contratos, com valores, com tudo. Eles censuraram meu rosto, mas mostraram o suficiente para o mundo entender a verdade. Meus pais tentaram se defender. Eles postaram um vídeo chorando, dizendo que eu era ingrata, mas o vídeo foi destruído nos comentários, porque agora as pessoas tinham provas, agora as pessoas tinham documentos, agora as pessoas tinham a verdade. O canal perdeu patrocinadores em 2 dias. As marcas cancelaram contratos. Os inscritos começaram a cair como pedra. Meu pai entrou em pânico. Minha mãe tentou me ligar, mas eu não atendi. Eu não devia nada a eles. A investigação durou meses. Eu tive audiências. Eu tive advogado pago por um fundo de proteção infantil. Eu tive terapia de verdade. Pela primeira vez, eu tive um quarto sem câmera. Eu tive uma vida sem ser vigiada. Eu ainda tinha pesadelos. Eu ainda tinha medo de pessoas me olhando. Mas eu estava aprendendo a ser uma pessoa e não uma marca. Quando eu fiz 17, eu fui colocada na casa de uma família temporária. Eles eram simples, eles não queriam nada de mim. Eles não sabiam nem como meu canal funcionava, e isso era o melhor. Eles me chamavam pelo meu nome, sem apelido, sem slogan, sem bordão. Eles perguntavam se eu queria jantar e se eu não quisesse. Eles aceitavam, sem transformar isso em conteúdo. Eu aprendi que normalidade era um luxo. E eu finalmente tinha um pouco desse luxo. No fim da investigação, meus pais foram obrigados a entregar parte do dinheiro que eu gerei. Não foi tudo, mas foi o suficiente para eu ter um começo. Eles também receberam uma ordem judicial proibindo de postar qualquer coisa sobre mim, meu nome, minha imagem, minha história. Se eles postassem, seria crime. Eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido. Quando eu fiz 18, eu entrei na faculdade, longe daquela cidade. Eu escolhi um curso que ninguém esperava. Eu escolhi direito. Eu queria entender o sistema. Eu queria proteger outras crianças que estavam vivendo o que eu vivi. Eu queria ser a pessoa que eu não tive. Quando eu era pequena, eu não voltei para o YouTube. Eu nunca mais postei nada com meu rosto. Eu nunca mais dei esse pedaço de mim para o mundo. Eu criei uma vida silenciosa, com amigos reais, com dias comuns, com risadas que não precisavam de edição. Às vezes, eu ainda vejo crianças na internet fazendo o mesmo, sorrindo, forçando voz fina, fazendo rotina. Tour, unboxing. Eu sinto um aperto no peito, porque eu sei o preço, eu sei o que vem depois. E eu queria gritar para elas. Mas eu também sei que elas talvez ainda não entendam. Porque eu também não entendi quando eu tinha 8 anos. E eu só queria brincar. Hoje eu tenho 22 e ninguém me reconhece na rua. E isso é o meu final feliz.